O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Cristo é a minha força, a oração é meu baluarte, a fé é meu escudo. Esta oração de cunho militar até, quem ouve pensa que é um soldado que a faz, porque Cristo é a minha força, a oração é o meu baluarte, é o meu bastião, é a minha fortaleza para a guerra. A oração é o meu baluarte, a fé é o meu escudo. Esta oração era de predileção de uma jovem donzela, de uma moça frágil, piedosa, pura, perseverante, Rosa de Lima, que nasceu, que foi batizada com o nome comprido, Isabel Mariana de Jesus Paredes Flores e Oliva. Só que Isabel era tão bela que desde pequena as pessoas diziam que ela, devido à sua beleza e também porque era rosada, que ela se parecia uma rosa. E assim começaram a chamar. Rosa, ela cresceu um pouco, viu que era do agrado de Deus que assim ela fosse chamada, mas Rosa de Santa Maria. E assim cresceu Isabel, assim sendo chamada Rosa de Santa Maria. Ela nasceu no dia 30 de abril de 1586. O pai era espanhol, a mãe peruana, e ela é a terceira de 11 filhos. Uma família, uma grande família, família rica, só que empobreceu. O pai perdeu tudo e eles chegaram mesmo quase que a uma vida de miséria, porque chegou mesmo a faltar o que comer. E Isabel então começou a trabalhar em casas de família durante as manhãs, na lavoura à tarde, encontrava tempo para visitar os doentes, para cuidar dos irmãos, para costurar, bordar e fazer rendas até tarde da noite para ajudar a família e ainda ter vida de oração. É do queixo cair. Nós, na primeira dificuldade, já nos justificamos de não rezar. E esta menina, esta mocinha, trabalhava na lavoura, visitava os doentes, era doméstica, bordava, costurava e fazia rendas, cuidava dos irmãos e ainda tinha uma profunda vida de oração. Então, meus irmãos, já de cara, já de imediato, peçamos a intercessão dela, para que tenhamos esta determinação, para que tenhamos esta generosidade, para que tenhamos este foco de saber que não ter
tempo para Deus é uma perda de identidade. Por quê? Porque tempo é questão de identidade. Imagine aqui um pai que diz que não tem tempo para os filhos. Ele não sabe o que ele é. Ele se esqueceu de quem ele é, porque se ela é pai, ele tem que ter tempo para os filhos. Se ela é mãe, ela tem que ter tempo para os filhos. Então, é uma questão de identidade. Imagine um padre que diz assim: eu não tenho tempo para rezar. Ele se esqueceu de quem ele é, porque a oração faz parte da sua vocação. E é claro que, mutatis mutandis, também a oração faz parte da vida do cristão. Se o cristão diz que não tem tempo de rezar, ele se esqueceu de quem ele é. Pois bem, então, Rosa de Lima, Rosa de Santa Maria, desde pequena, devota, dedicada, ajudando os pais, só que desde pequena ela sentia, ela ouvia, principalmente quando uma vez rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços, ela viu o menino Jesus se mexer, se voltar para ela e dizer: dedica-te totalmente a mim. E ela, que já sentia aquela inclinação no seu coração, nossa, depois de uma dessa, foi a confirmação. Ela vai então se dedicar totalmente a Deus. Só que, meus santos, Rosa era já muito conhecida pelos seus, como uma moça muito devota. Imagine, uma moça devota, uma moça, uma boa filha, uma moça virtuosa e uma moça bela. Quer dizer, ela tinha tudo o que um rapaz da época poderia querer, e não faltavam pretendentes belos e ricos que queriam se casar. Por quê? Porque estas virtudes, ao contrário de hoje em dia, eram muito valorizadas, e os pais queriam que ela se casasse, só que ela dizia que ela ia se dedicar total e completamente para Nosso Senhor. Pois bem, então os pais de alguma maneira aceitaram isso, mas pensando como vamos dar tempo ao tempo, ela ainda é muito jovem, ela tinha por volta dos seus 14, 15 anos, vamos esperar um pouco, quem sabe ela crescendo, isso daí sai da sua cabeça. Pois bem, Rosa vai crescendo cada vez mais na virtude. Imagine, ela procurava frequentar a igreja e receber a Eucaristia cotidianamente, coisa que não era comum na época, mas receber sempre mais Jesus. E ela foi percebendo que Jesus a convidava também a uma vida mais íntima no sofrimento. Isto é, que se ela queria ser toda de Jesus e queria que Jesus fosse todo dele, ela precisaria estar disposta a participar mais intimamente da paixão de Cristo. Então, diz que além de perseguições que ela começou a sofrer, humilhações gratuitas, uma doença lhe apareceu, doença essa que a acompanhou até a sua morte, até o final da sua vida, e que lhe causava grandes dores e que ninguém compreendia bem o porquê daquela doença naquela moça aparentemente saudável. E diz uma frase que não há como não copiar e guardar, no coração, ou colar na porta da geladeira ou do espelho do banheiro e repetir constantemente, às vezes com mais ousadia e generosidade, às vezes com um pouquinho de medo do que está pedindo a Deus, mas dizer: eu estou pedindo a coisa certa. Ela dizia: Senhor, o Senhor pode me mandar, o Senhor pode me aumentar todos os sofrimentos, desde que aumente o amor também. Isto é, pode vir mais sofrimento, desde que eu te ame mais ainda, desde que o sofrimento não me faça me desesperar,
endurecer o coração e me afastar de ti. É uma oração que, sem sombra de dúvidas, está muito irmanada com a oração de Santa Teresinha, que pedia a Deus que mandasse sobre ela todo o sofrimento. Aqui estou, não afastarei a face. Por quê? Porque ela compreendia que aquela era uma ocasião propícia, a ocasião mais propícia de amar a Deus. E se Deus nos envia o sofrimento, Ele não nos abandona no sofrimento, Ele nos concede a sua graça. Meus irmãos, dizer isso é fácil, viver isso é bem diferente. E nós precisamos de um conhecimento, de uma iluminação espiritual. Isto é, no sofrimento se dá o amor mais puro. Porque é claro, se eu amo a Deus e Deus me enche de consolações, se eu amo a Deus e Deus me enche de presentes, de graças neste mundo, isso de alguma maneira pode tornar o meu amor interesseiro. Mas se Deus não me dar nada além dele mesmo, Ele é a minha única recompensa. Se Ele me tira todas as consolações e me dá apenas o quê? A consolação da fé, de saber que eu o consolo, que eu o agrado quando eu aceito a sua vontade na minha vida, mesmo que dolorosa. Ou melhor, que eu o consolo e o agrado quando eu aceito a sua vontade, principalmente quando dolorosa na minha vida. Porque é claro, aceitar a vontade de Deus quando ela é também a nossa, é beleza, né? Mas aceitar a vontade de Deus quando não se adequa à nossa, quando é uma vontade dolorosa, quando é uma vontade que, como disse São Thomas More, que parece má, mas que na verdade é ótima. São Thomas More, na masmorra, preparando-se para morrer, diz que a vontade de Deus, mesmo quando parece ruim, mesmo quando parece má, né? Mesmo quando se nos apresenta má, quando nós a experimentamos como algo desagradável, ela na verdade é ótima. Ele não diz que ela é na verdade boa, ele diz que ela é na verdade ótima. Aqui, meus santos, repito, sem medo de ser repetitivo, porque nós precisamos ter isso muito em mente. Se nós não tivermos a luz do Espírito, o conhecimento dos filhos da luz, nós não compreenderemos este ensinamento. Então precisamos dizer constantemente: Senhor, na tua luz eu quero contemplar todas as coisas. Senhor, que eu veja, como o cego disse, eu quero ver. Não ver as coisas naturais, porque nós as vemos, mas eu quero ver, Senhor, sobrenaturalmente. Pois bem, então esta menina, esta mocinha, virtuosíssima, né, sem sombra de dúvidas, era vista assim pelas pessoas, e as pessoas recorriam a ela. Imagine que quando a região estava passando por uma grande seca, as pessoas iam a ela pedir que ela rezasse para que Deus mandasse chuva, e Deus mandava. Imagine, quando o clima estava muito quente, as pessoas iam a ela para que ela rezasse e pedisse a Deus que amenizasse o clima. Gente, nós temos que ter devoção a Santa Rosa de Lima. Setembro está chegando, o calor vai chegar, vamos rezar, pedir para que ela alcance-nos o quê? E ela alcançava o quê? Que o tempo amenizasse. Curas eram alcançadas, pessoas enfermas eram curadas pela intercessão dela. Mas é interessante, né, meus santos? Ela alcançava todas essas graças para os outros, mas ela não ousava usar esta intimidade com Deus em proveito de si mesma. Ela se configurava a Jesus Cristo crucificado. Pois bem,
Diz então que quando ela estava em torno dos seus 20 anos de idade, aí os seus pais, mais do que nunca, começaram a forçar, né, o seu casamento, porque os pretendentes não paravam de chegar. E ela disse que a vocação dela era entrar no convento. E foi aquele aperreio, porque os pais estavam resistentes, os irmãos estavam resistentes, e ela: eu vou entrar no convento. E os familiares mais distantes vieram até a casa dela para dissuadi-la. Ela poderia servir a Deus como uma mulher casada, ela poderia servir a Deus gerando muitos filhos e educando-os para Cristo, e sem sombra de dúvidas, se serve a Deus assim. Mas a Deus serve quem o serve como Ele quer ser servido. Aqui, meus santos, a grande pergunta é: como Deus quer ser servido por mim? Será que você tem coragem de fazer essa pergunta a nosso Senhor e ouvir dele a resposta? Isto é, você pode estar desejando coisas boas, coisas santas até, mas que não são para você. Não é que Deus está pedindo que você renuncie coisas erradas. É claro que Deus pede que todos nós renunciemos coisas erradas. Mas pode ser que você esteja desejando coisas boas, mas que não são para você. E aquilo que os pais queriam eram coisas boas. Os pais queriam que ela se casasse, que ela tivesse filhos, muitos filhos, quem sabe mais do que aqueles que eles tiveram. Eles tiveram 11, ela teria 20. Muito bem. Teve gente até que levantou a sobrancelha, como disse: crê em Deus Pai. Tá bom, eu vejo tudo daqui. Tá bom. Mas ela, esta moça cheia de Deus, esta moça que fazia chover, esta moça que esfriava o tempo, esta moça que alcançava curas, esta moça a quem Deus nada negava, ela sentia no seu coração que a sua vocação era entrar no convento. E para todos isso ela dizia. Só que, com toda essa confusão, ela ficou ali, firme. Chegou o dia dela entrar no convento, e ela estava em oração. E diz que na hora dela partir para o convento, quem disse que ela conseguia se levantar? Dura como pedra. E vieram os irmãos e os tios para levantá-la do chão, e ela não, e ninguém conseguia arrancá-la do chão. E ela começou a se perguntar: será que não é vontade de Deus que eu entre no convento? Percebe aqui, meus santos, ela é uma moça de Deus, piedosa, profundamente configurada a Cristo. E ou Cristo suscitou no coração dela aquela vontade para que ela a sacrificasse, ou ela agiu por um quê humano e começou a desejar, e Deus permitiu que assim, que aquele sentimento nela brotasse. Ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas, seja lá como for. Quando ela percebeu que aquilo não era a vontade de Deus, ela disse: Senhor, eu irei para onde o Senhor quiser. E disse que o seu corpo amolece. Ela pode ficar de pé. E ela percebeu que não era vontade de Deus que ela entrasse no convento. Não era vontade de Deus que ela se casasse, mas também não era vontade de Deus que ela entrasse no convento. Meus santos, nós temos que ter tanta humildade e misericórdia, que a gente às vezes tem a pretensão de dizer que conhece Deus com a palma da mão. A gente às vezes tem a pretensão de achar que conhece todos os desígnios de Deus. Calma, meu santinho. Santa Rosa de Lima, no auge da sua santidade, ela viu que aquilo que de tão bom... Ora, Jesus pediu que ela se dedicasse a Ele totalmente. Então na cabeça dela o quê? Eu vou me dedicar totalmente a Ele,
no convento. Mas não era isso o que Jesus queria. E ela, pobre, isto é, desapegada, inclusive das coisas boas, que estamos todos de acordo, né? Que entrar no convento era coisa boa, boníssima. Era boa, boníssima, mas não para ela. E ela então se desapega e toma Santa Catarina de Sena, que teve algo semelhante a ela neste sentido, como sua padroeira. Diz então, e isso sem desespero, tá? Isso sem bico desse tamanho, com raiva de Deus, porque Deus me fez papel de boba, porque ela disse para todo mundo que ela ia para o convento. E aí chegou na hora H, ela não foi, será mesmo que ela tem a vocação? Quer dizer, julgamento sempre vem, mas ela sabia, primeiro, que aquilo que ela experimentou no coração, o desejo de a Deus se entregar totalmente, era verdadeiro. Talvez ela tenha se confundido, pode ser. E uma das características dos santos é isto, a humildade. Diz que Santo Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, grande teólogo, diz que quando ele terminou a sua obra, ele disse que se por acaso ele tivesse errado alguma coisa, dito alguma coisa que não estava de acordo com a vontade de Deus e o ensinamento da igreja, poderiam queimar tudo. Quer dizer, esse desapego, esta humildade, eu posso ter me enganado. Voltemos aqui então a Santa Catarina de Sena. Então ela estava, a Santa Rosa de Lima, ela estava em oração e disse que uma borboleta branca e preta ficava pairando diante dela, sem lhe incomodar a oração. Isto é, aquela borboleta não lhe incomodava, não a tirava da intimidade com Deus. E ela viu naquela borboleta preta e branca um sinal de que ela deveria se consagrar na ordem terceira dos dominicanos. E assim ela fez. Conseguiu emitir os votos e emitir os votos fora do convento, construiu uma casa no quintal da casa dos seus pais e lá vivia em austera penitência, oração, se configurando a Cristo. E aqui nós não temos tempo, mas muitas penitências. O cilício, ela tinha uma coroa de prata, uma coroa de espinhos, né? Uma coroa com cravos, que ela usava, cravados na sua testa. Então assim, era uma pessoa profundamente penitente, que dormia em cima de uma tábua e comia estritamente o necessário para se manter viva, porque aquilo Deus a chamava. Não que todos nós devamos viver dessa maneira, mas Jesus a chamava àquela vida de profunda configuração. Lembremos-nos aqui daquela doença que ninguém sabe a origem dela, que lhe causava extremas dores e que a acompanhou até o final da sua vida. Só que diz que, embora a sua vida fosse muito penitente, que ela sentisse muitas dores, e ela trabalhando, ajudando as pessoas, cuidando dos doentes, mas diz que no dia 24 de agosto, esta jovem mulher, porque aqui ela morreu com 31 anos, se enchia de alegria. Diz que o rosto dela ficava iluminado no dia 24 de agosto. Hoje é 23, né? No dia 24 de agosto, no dia de São Bartolomeu, que nós celebraremos amanhã. E ela ficava toda feliz. E de tal maneira que as pessoas percebiam que existia algo de sobrenatural. E as pessoas perguntavam a ela: por que você fica tão feliz? E as pessoas perceberam que sempre naquela data, ela dizia: porque o dia de São Bartolomeu é o dia das minhas núpcias eternas. Isto é, Jesus tinha dito a ela que ela morreria no dia 24 de agosto. Meus irmãos, eu dizia neste domingo, nas comunidades onde eu celebrei, que eu
tinha pensado em entrar na procissão de entrada. Quem participou da missa já está até rindo, que foi o dia da Assunção de Nossa Senhora, né? E eu disse que tive vontade de passar e dizer assim: hoje você vai morrer, hoje você vai morrer, hoje é o dia da sua morte. E eu disse: eu não vou não, porque vai ter gente que vai até surtar. Que imagine dizer para mim que eu vou morrer, crê em Deus Pai, Senhor, quero morrer não. Quando para o cristão, saber o dia da sua morte e saber que ela está próxima, é uma alegria. Santa Teresa d'Ávila dizia: meu Deus, por que eu não morro de uma vez? São Paulo, né? Para mim é muito melhor partir para estar com Cristo. Santa Teresinha, morrer é entrar na vida. E nós, apegados a esta vida, não queremos morrer, porque ou nos falta a fé de que existe algo muito melhor reservado para nós, ou nos dói a consciência e o medo: será que eu estou preparado para isso? Enquanto que para Santa Rosa de Lima, pensar no dia da sua morte era uma alegria, e era como que desejava até mesmo no Peru, que as pessoas conheciam a piedade e a santidade daquela mulher, daquela santa, que foi feita então padroeira de toda a América Latina, depois juntamente com Nossa Senhora de Guadalupe. Meus santos, ela é nossa padroeira. Então rezemos, peçamos a Santa Rosa de Lima tantas virtudes que talvez tenham brotado, né, o desejo no seu coração durante esta homilia, mas rezemos também pela América Latina, pedindo a intercessão dela, para que a fé católica seja firme, para que os católicos tenhamos esta firmeza dela, ao ponto de dizer: meu Deus, se vierem sofrimentos, que eles venham, mas que não me diminuam o amor por ti. Que nós estejamos tão decididos a amar a Deus, que estejamos dispostos a abraçar toda a cruz que Deus nos enviar, sabendo que se Deus nos envia a cruz, Ele nos envia também a graça, para que dela nós teremos um maior amor. Que Santa Rosa de Lima interceda por nós, para que no amor de Cristo nós possamos crescer cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.